E agora com vocês, os 100 Papas na Língua de hoje. O seu jornal diariamente necessário. Com ele, Geraldo Carvalho. Espartanos, qual é sua profissão? E agora com vocês, os 100 Papas na Língua de hoje. O seu jornal diariamente necessário. Com ele, Geraldo Carvalho. Pronto. Alô, alô, deixa eu ver aqui se tá bom. Som. Alô, alô, gente amiga do Telejornal A Voz do Povo. Geraldo Carvalho sou eu. Se aparecer outro por aí, é picareta, sem vergonha, falso, pode mandar prender. E eu não tenho papas na língua e falo a verdade, doa a quem doer. Deixa eu ver se está funcionando aqui tudo certinho. Deixa eu ver aqui se está tudo campeão. Deixa eu ver aqui. Ah, tá beleza, tá maravilha, é assim mesmo que eu gosto. Gente, uma ótima noite, 19 horas e 3 minutos. 19 horas e 3 minutos. Antes de alguma coisa, deixa eu enviar também deixa eu ver aqui, o convite, né, lá pro seu Miguel Ângelo, né, para ele poder já, deixa eu ver aqui e tal, tá tudo certinho, são 19 horas e 3, vou colocar aqui, ó, pode entrar. Pronto, tá tudo certinho, tudo feito. Aí agora deixa eu ver aqui o que falta mais aqui. Deixa eu marcar o pessoal, né? Deixa eu marcar aqui o pessoal, mandar colocar aqui no story. Deixa eu também já começar a marcar, né? Tem que começar a marcar, pessoal, porque senão é complicado. Cadê? Onde está o negócio para marcar aqui, rapaz? Não é aqui. Era aqui mesmo. Eita, nós. Mas cadê o negócio? Cadê? Onde que está aqui para marcar? É muita coisa. Ao vivo não é fácil não, gente. Não é fácil não. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Marcando já aqui primeiro. E daqui a pouquinho já vai entrar aqui o seu Miguel Ângelo. Saúde, gente. Eita, nós. Saúde mesmo. Tá louco. Estão todos precisando de saúde, né? Eita, mas o problema todo é esse tempo seco, né? Tempo seco, sem chuva aí. E eu tenho problema de gripe alérgica. Então é complicado. Aí deixa eu já começar a compartilhar aqui nos meus grupos de brechó, compra e venda, desapego dos amigos também, onde sou moderador e tudo mais. E daqui a pouquinho vamos ter aí o seu Miguel Ângelo respondendo a diversas perguntas. E perguntas complicadinhas, viu? As perguntas meio complicadas aí, dessa vez aí de se responder. Mas só ele mesmo, né? Deixa eu ver aqui também, enviar aqui para o grupo dos comerciantes em geral. E deixa eu enviar aqui também para mais... tá bom esses grupos aqui. Deixa eu ver a brechó. Ah, tá. Sem limite da P. Também, vamos lá.
Não, não, meu amigo, não é assim não. Peraí, é @todos. Isso. Agora sim, campeão. Deixa eu ver, tá tudo certinho? Ah, tá tudo maravilha. Deixa eu ir aqui. Bom, antes de alguma coisa, já estou marcando já, né? Deixa eu já fazer a visita aqui chamar o seu Miguel Ângelo. Boa noite, seu Miguel. Tudo bem, meu querido? Mais uma noite, hein? Uma terça-feira maravilhosa, hein? Olá, Geraldo, ao seu público do jornal A Voz do Povo, as nossas saudações, o nosso muito boa noite. Com gratidão pelo seu convite, aqui retornamos para falarmos a respeito da doutrina espírita, né? Respondendo às questões que nos sejam endereçadas, sempre procurando oferecer este conhecimento que é de grande importância para que nós possamos nos situarmos melhor na vida, como cidadãos, como pessoas, como cristãos que todos somos ou pretendemos ser, e estamos à disposição. Mais uma vez, dizendo da nossa alegria de aqui estarmos. Com certeza, e nossa também. Seu Miguel, é muita gente falando, o pessoal escolhe de querer falar comigo no WhatsApp 1 hora do programa, né? É complicado, ficam mandando as coisas aqui. Mas e perguntas, e só nessa hora que eles pedem para mandar pergunta, né? Aí já foi. Bom, vamos lá então. Antes de alguma coisa, daqui a pouquinho eu vou dar boa noite aí para o pessoal. Já vou compartilhar aqui. Seu Miguel, a primeira pergunta, deixa eu até colocar ela aqui primeiro aqui, deixa eu ver onde que estão as perguntas. As perguntas bem meio assim, viu? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se dá para mim colocar ela aqui no banner. Opa, não, cara, meu amigo, não, aqui você... já tinha excluído já a pergunta, aí, pelo amor de Deus, tem tanta coisa. Deixa eu ver aqui, excluir essa, e aqui criar um banner. Fazer as coisas ao vivo não é fácil, não. Seu Miguel, olha aí a pergunta. Né? E agora, principalmente, está chegando, né, a data de finados, né? E o pessoal que veio com umas perguntas meio, na verdade, meio assim. Nesta data de finados, seu Miguel, os espíritos ou almas, né? Eu não sei como que pode ser chamado, até é bom se eu tirar essa minha dúvida aí, se pode ser chamado de espíritos ou almas, costumam estar presentes próximo dos túmulos nos cemitérios? Bem, primeiramente vamos falar a respeito do dia de finados. Finados seriam aqueles que feneceram ou que morreram. Mas a morte, ela só existe para o corpo físico. Então, portanto, é o dia dos chamados mortos. E nós costumamos dizer na doutrina espírita que o espírito que está encarnado, que portanto tem um corpo físico, ele é referido como alma. E a alma que perdeu o corpo físico, portanto agora está no estado de espírito. Então, o espírito é aquele que não tem o corpo físico. E a alma, todos nós, somos ainda que portamos, né, que estamos encarnados no corpo físico. Agora, a pergunta a respeito do dia de finados, né, que se os espíritos daqueles que estão ali referidos nos túmulos, os túmulos que receberam os despojos físicos, né, é claro que eles não estão ali, e nem devem estar. Aqueles que se encontram ainda nos túmulos são espíritos que não puderam se desligar do corpo, mas é uma condição indesejável, porque desde que ocorre a morte do corpo físico, o espírito é lançado nesse plano invisível para nós, ou no plano espiritual. E ali estando, ele deverá se reintegrar a uma vida da qual ele veio, porque antes de nascer, nesta vida, ele participava do mundo dos espíritos. E, portanto, era um espírito sem o corpo, vindo para a vilegiatura carnal, ou seja, para a vida física,
vai cumprir aqui aquela etapa do tempo que sempre demanda o progresso. Nós encarnamos porque na Terra existem experiências que os espíritos não conseguiriam vivenciar. Daí, estar na Terra, porque no plano espiritual não teriam a oportunidade de determinadas experiências que nós somente temos no plano físico. Ao voltarmos ao mundo espiritual, o espírito sem o corpo se torna muito sensível aos pensamentos que lhe são endereçados. Então, se alguém vai ao cemitério e ali realiza uma prática de rememoração ou de evocação, ou mesmo remetendo à lembrança daquele ser querido que se foi, esse espírito, ele será atraído para ali. Porque os espíritos são atraídos para os pontos de interesse. Se existe vínculo afetivo, emocional, com aquele que vai ao cemitério para reverenciar o seu parente que se foi, ele vai atrair para ali aquele espírito. E, sejamos bem honestos, né? O cemitério não é um ambiente, não é um local muito aprazível, né? Então, a referência do costume que se tem de ir ao cemitério para fazer uma visita, alguns dizem assim, ou estar ali na última morada de um parente querido, alguns dizem assim também, nós teríamos que orar a Deus com todas as forças, para que nenhum parente nosso, nenhum ser querido, ou quem quer que fosse, se mantivesse ali no túmulo. Ali estão os despojos carnais, que estão em decomposição, que estão sendo reciclados para que aqueles elementos voltem à natureza, mas o espírito não deve estar ali. O espírito, reintegrado à sua vida verdadeira, deverá buscar atividades que lhe dizem respeito, que são seus gostos, e esperemos que sejam gostos elevados, onde nós, no mundo espiritual, todos nós temos origem numa determinada organização espiritual, que é como se fosse uma cidade espiritual com suas divisões administrativas, com suas atividades correspondentes, porque a vida no mundo espiritual ela é muito mais pujante, é muito mais efetiva do que a vida física. Então, há trabalho para todos, mas nós precisamos nos preparar para continuar trabalhando no mundo espiritual. Então, esse desejo de se fazer o bem, de procurar nos elevarmos, vai produzir no espírito, ali na sua morada verdadeira, de onde ele veio, os interesses que ele teve. E será convidado, por exemplo, a se esclarecer, a estudar, a se observar, a compreender qual é o nível de evolução em que ele se encontra, a entender as dinâmicas da vida que se expressam no mundo espiritual, que é a nossa pátria de origem, que é o mundo verdadeiro de onde nós viemos. Então ali, o espírito de boa intenção, com bons sentimentos, com bons propósitos, ele sempre encontrará algo de útil a fazer. Porque nessas organizações existem as atividades correspondentes a cada especialidade. Então é muito importante que nós aprendamos principalmente a servir aqui na Terra, a fazer alguma coisa que não seja somente pela remuneração, mas a realização do bem, a forma produtiva de nos encontrarmos onde Deus nos colocou, e ali realizarmos coisas que sejam importantes para o nosso semelhante. Então, portanto, no cemitério, os espíritos poderão vir se forem evocados pela prece, pela lembrança, mas é muito desejável que o cemitério seja um ambiente dispensável, que nós possamos realizar esses encontros não somente no dia de finados, mas que nós possamos orar
pelos seres queridos na nossa própria casa. Poderemos colocar naquele dia, se quisermos, flores para evocar a lembrança daquele ser que se foi, os pensamentos de todo o tempo, lembrarmos principalmente das boas coisas que convivemos, que fizemos juntos, e que também, através da prece, pediríamos a Deus que aquele nosso ser querido estivesse muito bem, que ele estivesse encaminhado, que ele estivesse em atividades úteis, que ele estivesse produzindo-se para preparar-se, afinal, para um dia voltar à Terra, voltar e reencarnar. Então, por isso, ele precisa estudar-se, ele precisa compreender, ele precisa se avaliar e entender também qual é o ponto que ele necessita desenvolver-se, evoluir e fazer esforços para isso, para que quando ele volte, ele possa cumprir mais uma etapa nesta longa trajetória que todos temos da evolução, do progresso, do aperfeiçoamento da inteligência e dos nossos sentimentos também. Às 19 horas e 16 minutos, é uma pergunta até interessante, né? Porque as pessoas ficam, data de finados, né? Então eu vou lá, vou ver o espírito, vou ver a alma e tal, aquele negócio. Não é isso. É complicado. O importante é... Hoje mesmo eu estive fui com a esposa lá para a gente pintar o túmulo lá. Fomos lá pintar o túmulo do meu filho e do meu pai. E tinha bastante gente já arrumando e tal, aquele negócio que, na verdade, é até errado, né? É uma coisa errônea, né? Só se lembra na data, né? É complicado. Você veja, Geraldo, cuidar da manutenção do túmulo é uma medida, acima de tudo, de bom senso, né? Que nós precisamos manter, afinal de contas, aquilo que ali está como representação física daqueles seres, para que esse gesto traduza muito mais uma lembrança, um carinho, uma simpatia. Mas que o cemitério, realmente para nós espíritas, é um ambiente que deve ser evitado nesse aspecto de atrair os seres queridos para ali, porque não é um ambiente agradável. Nós não podemos dizer que nós poderíamos fazer do cemitério um local prazeroso, não é isso? Com certeza, principalmente em questão de lembranças, né? Sim. É complicado. Seu Miguel, uma próxima pergunta agora às 19h18. Tem bastante gente aqui. Deixa eu ver aqui, daqui a pouquinho eu vou dar boa noite para o pessoal, mas vamos ver agora aqui mais uma pergunta aqui, que é a seguinte: por acaso, em locais que já morreram vários jovens e crianças, tem muitas almas ou espírito no local? Tem muitas almas ou espírito no local? Exemplo, o hospital, podemos então até dar aqui no caso Itapetininga, né? O hospital antigo, o hospital infantil, né? O hospital infantil que era enorme, quantos e quantos casos aconteceu? Maternidade. No caso, tem muitas almas ou espíritos nesses locais, seu Miguel? Bem, nós temos que entender uma coisa a respeito da dinâmica da vida espiritual. Os espíritos estão por toda parte. Eles habitam conosco, coabitam, apesar de estarem num plano invisível, essa interpenetração das dimensões espirituais e físicas, ou espirituais e materiais. Então eles estão em toda parte. Agora parece-me que a pergunta que é dirigida a respeito do local onde pode haver muitos desencarnes, né, muitos processos de morte física, se esses espíritos ali continuariam. Como nós dissemos ainda hoje, todos nós temos origem numa organização no mundo espiritual. Nós diríamos assim como exemplo, né, uma cidade, uma colônia como é nosso lar. Todos os espíritos que reencarnam na Terra, eles provêm de alguma instituição, de alguma organização como essa. Porque no universo e também na nossa Terra, nosso planeta, nada é feito de improviso. As leis de Deus, elas estabelecem a regularidade e a organização em todos os ambientes. Então, no mundo espiritual também é assim. Agora, lógico que ao haver uma desencarnação, nós temos que entender uma coisa. Nesses locais,
nos hospitais, sejam infantis ou hospitais em geral, existe equipe de espíritos que trabalham no mundo espiritual. Então, existem médicos espirituais, enfermeiros espirituais, assistentes que ali se encontram para poder oferecer a sua participação naquilo que é possível e que está determinado por essa lei superior que é a vontade de Deus. Espíritos que necessitam desencarnar ou morrer, eles, se têm méritos, serão assistidos por essas equipes de espíritos que estão ali para auxiliar. E, portanto, conhecem técnicas, possuem uma ciência que a nossa ciência desconhece e que atuam sempre em benefício e em nome do bem. Agora, aqueles espíritos que desencarnam nesses ambientes, sejam crianças, eles podem ficar ali por muito pouco tempo, porque logo eles serão transferidos para esses postos de apoio que existem no mundo espiritual, inclusive hospitais, para que o processo da desencarnação prossiga nessa fase agora da readaptação do espírito ao seu mundo de origem. Porque nós sabemos também que os longos anos, ou alguns anos, em que nós passamos junto ao nosso corpo físico, né, encarnados, nos manifestando aqui neste plano material, isso condiciona o espírito. E quando ele desencarna, ele passa por uma fase de perturbação, que seria um período de readaptação vibratória àquela sua nova condição, àquele seu novo ambiente. Então, este período precisa de um apoio externo, precisa de auxílio, e muitas vezes esses espíritos que desencarnam nesses locais, eles estão ali para serem também assistidos por parentes que se foram, que já estão no mundo espiritual, e que ali eles comparecem muitas vezes para oferecer a notícia de que esses seres já estão do outro lado da vida. Porque para muitos espíritos, a morte física que promove uma separação dos entes queridos que ficaram na Terra, a modificação completa do ambiente que agora se vai viver, isso causa, para muitos espíritos, um impacto muito grande, um novo choque de realidade, nós poderíamos assim chamar, que é esse lançamento que acontece quando o corpo fenece e não tem mais condições de ser habitado, e o espírito então é lançado, ele é obrigado a sair dessa habitação. E dessa forma, ele tem que agora se adaptar. E essa adaptação, desde que ele já pensasse antes nela, ou seja, que ele já tivesse uma noção a respeito do que é a vida futura, de como pode se dar, isso já seria por si só algo que poderia contribuir muito positivamente para que esse espírito se adaptasse mais rapidamente. Então, ele pode ser recebido por parentes, ele pode ser recebido por esses espíritos que estão ali para auxiliá-lo nesse apoio de retorno, para que ele vá se desvinculando das impressões do corpo físico, que vão se manter durante algum tempo. E as crianças, especialmente, as crianças que não têm ainda essa estrutura de compreensão mais ampla, são recebidas por mãezinhas adotivas no mundo espiritual, por exemplo. São recolhidas, dependendo da idade, para berçários no mundo espiritual, até que comece a ser o desenvolvimento se dar novamente. Então recebem apoio. Então existem espíritos que trabalham para o bem do semelhante. Então essa é a grande dinâmica do mundo espiritual, porque ali não existe o dinheiro como nós compreendemos. Ali se trabalha por espírito de serviço, por vontade de oferecer ao outro alguma coisa. E as referências de ganhos, elas são espirituais, são referências espirituais. Não existe nada material que defina o quanto vale cada hora de trabalho no bem para cada um. Existem referências
que vão para a ficha de serviço dos espíritos que estão ali trabalhando, para que essa ficha de serviço possa, num determinado momento, favorecê-lo naquilo que ele mais necessita, muitas vezes para interceder por alguém que ficou na Terra e que ele ama, que está precisando. Então, ele vai procurar favorecer o parente que ficou, que tem alguma necessidade aqui. Então, são múltiplas as formas de trabalho e de ações no mundo espiritual. Então, os espíritos estão por toda parte. Paulo de Tarso, que era médium, ele dizia: nós vivemos cercados por uma nuvem de testemunhas. E essas testemunhas são os espíritos. Nós imaginamos que estamos a sós, mas nem sempre estamos sós, ou quase nunca estamos a sós. Temos as nossas companhias espirituais, os espíritos simpáticos, os espíritos familiares, os espíritos amigos, que muitas vezes vêm nos visitar. E que nesses momentos em que eles têm a oportunidade de reencontrar-se conosco, eles virão. E aí vai surgir muitas vezes impressões. Alguns percebem mais, outros menos. Vem o pensamento de uma saudade, vem a imagem de alguém que se foi. Muitas vezes é a presença espiritual. Enfim, são diferentes formas que existem de readaptação dos espíritos que perderam o corpo físico pela morte física e que agora, no mundo verdadeiro, terão que retomar e prosseguir a vida, porque a vida nunca se extingue. Às 19h27, boa pergunta e ótima resposta. Vamos agora aproveitar aqui, vamos colocar o pessoal aqui falando aqui. O Gil Oliver, o americano de Tapetininga. Tudo bem? Boa noite, meu querido. Um prazer imenso em revê-lo. Boa noite, meu amigo Geraldo. Uma boa noite a todos. A Yara Jimenez Verde Figueiredo dando boa noite. Boa noite, minha querida. Você e toda a sua família, obrigado pela audiência. A Beth Paz dando boa noite. Boa noite, Beth Paz. Receba o nosso boa noite, tanto meu como do seu Miguel. Obrigado pelo carinho. A Cecília Maria Torres Chibes. Boa noite a todos os internautas. Boa noite, Geraldo. Boa noite, seu Miguel. Receba o nosso boa noite aí. Dona Cecília, a senhora e toda a sua família. A Regina Morelli dando boa noite a todos. Boa noite, Regina. Um beijão bem forte e carinhoso a toda a sua família. A Márcia Cavar, minha irmã lá de Santos, lá da Baixada Santista, está assistindo. Um beijão bem forte e carinhoso no seu coração. Minha irmãzinha querida, você e toda a sua família, tá bom? E que Papai do Céu esteja sempre abençoando você. Obrigado pelo carinho e audiência. Deixa eu ver aqui agora o Rodrigo Daniele. Colocou o quê? Boa noite. Venho pedir nessa noite uma ajuda voluntária, uma doação voluntária nesses momentos difíceis que estamos passando. Tenho família, filhos, moro de aluguel, estou desempregado, não tenho nada de alimentos dentro da casa. Tenho filha de 4 anos e um filho de 2 anos todos os dias. Pedi comida para mim. Estou vindo pedir uma doação de qualquer valor para mim, comprar uma sacola de fralda, mucilon, leite, frutas dentro de casa. Creio que Deus vai abençoar muito na sua vida e na sua família. Então, todos aí que estão assistindo, quiserem colaborar, aí, Rodrigo Daniele, tá? É o Facebook deles e que Papai do Céu vai estar abençoando também. Não esqueçam que existe o CRAS, existe o CREAS, existe também o Fundo Social para vocês irem lá, porque no Fundo Social procurem a Aneta, procurem inclusive a primeira-dama, que é a Simone Saboia, e ela com certeza ela vai disponibilizar cesta básica para vocês. No Fundo Social de Solidariedade ali próximo ao Cofesa, tá bom? Deixa eu ver. Aí também, logicamente, ao CRAS, próximo do seu bairro. É só vocês irem lá, fazerem um cadastro, que com certeza eles também vão ajudar, porque muitas vezes vocês têm direito a muitos e outros benefícios e vocês nem estão sabendo, então vocês estarão sendo informados e orientados, tá bom? A Ana Lúcia Campos, dando boa noite a todos. Boa noite, Ana Lúcia. Um beijão bem forte e carinhoso a você e toda a sua família. A Salete José Silva, dando boa noite. Salete, boa noite, minha querida. Um beijão bem forte e carinhoso a você e toda a sua família também. Obrigado pelo carinho, tá bom? A Salete José Silva, ela também aproveita e faz uma pergunta, mas aí logo em seguida, e quando alguém se vai sem estar preparado para partir?
que devemos fazer para ajudá-lo nesse momento? Eu quero que o senhor responda, mas daqui a pouquinho, depois dos nossos comerciais. Agora tem a Isa Santana. Boa noite, Geraldo, seu Miguel. Que aula, hein, seu Miguel? Melhor momento da vida é aprender através do senhor Miguel. Essa aula me traz muita tranquilidade. Obrigado, Geraldo, por trazer essa pessoa incrível para nos passar tantos ensinamentos. A Isa Santana. Então, logo em seguida, obrigado, Isa, um beijão carinhoso no seu coração. Você sabe que eu amo sua família, tá bom? Um beijão bem carinhoso também no maridão aí. Tá, ele sempre gravando uns vídeos de comédia lá, né? Eu sempre estou assistindo aqui. E um beijão nos filhos e nos netos, tá? E vamos, então, agora aqui para os nossos comerciais, seu Miguel, rapidinho. E logo em seguida, aí eu peço para o senhor responder a pergunta da Salete José Silva, que é a seguinte pergunta. E quando alguém se vai sem estar preparado para partir? O que devemos fazer para ajudá-lo nesse momento? Daqui a pouquinho, depois dos nossos comerciais. Não saiam daí, eu já volto já. Cadê os comerciais? Está aqui, já volto já, seu Miguel. Busca no Magalu, busca no Magalu. Esse é seu cérebro. Busca no Magalu. E a música entra nele. Busca no Magalu. E fica na cabeça. Busca no Magalu. Na hora de comprar, tem no Magalu. É pra você lembrar. Busca no Magalu. É pra cantarolar. Busca no Magalu. Até decorar. Busca no Magalu. Na hora de comprar. Yeah. Busca no Magalu. Tem no Magalu. Clínica Médica Ayub tem uma equipe de médicos de diversas especialidades. Ayub Clínica Médica, do Dr. Murilo Ayub, na Rua Professor Vigílio Silveira, 385, no Jardim Itália. Ayub Clínica Médica. Unimed Sul Paulista. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Unimed, aqui você tem tudo, também no modo particular. Laboratório, fisioterapia, diagnóstico por imagem, pronto atendimento, cirurgias de média e baixa complexidade, terapia de infusão, tudo o que você precisa em um plano. Unimed Sul Paulista. ADM2 Comunicação Visual. Qualidade tem nome forte. Faz tudo para sua casa, escritório, comércio e empresa. Com impressão digital, banners, faixas, adesivos, personalização de frotas, ACN LED, painéis e letra caixa. ADM2 Comunicação Visual. Qualidade tem nome forte. Avenida Dr. Lobato 376. E atende no WhatsApp 15 99807 9169. ADM2 Comunicação Visual você também encontra nas redes sociais. @ADM2 Comunicação Visual. ADM2 Comunicação Visual. Qualidade tem nome forte. Quando alguém olha na Shopee, do outro lado da tela tem sempre uma porta se abrindo. Em todos os cantos do Brasil. Entendemos a importância de conectar pessoas todos os dias. Já contamos com mais de 3 milhões de vendedores brasileiros no nosso app, dedicados a entregar o melhor para as pessoas de todo o país. Assim como o brasileiro, a Shopee é inspirada pela alegria. Tornamos uma compra numa experiência simples, segura e divertida. Então, quando uma entrega da Shopee chega na sua casa, é mais do que um produto. É um toque da nossa alegria compartilhada com você. Shopee, transformando a vida dos brasileiros por meio da tecnologia. Opa, já estamos de volta. Eu pensei que ainda tinha mais algum aí e passou direto. Seu Miguel, antes de alguma coisa, então vamos agora para a pergunta da Salete José Silva, que pergunta o seguinte. Seu Miguel, e quando alguém se vai sem estar preparado para partir, o que devemos fazer para ajudá-lo nesse momento? Bem, de uma forma geral, não existe ninguém que venha a falecer antes de um certo momento. As leis divinas, elas compõem esse estado de perfeição, onde a época e o gênero de morte que possa se ter estão previstos. Mas é lógico
que há muitas pessoas que, dentro de suas provas, de suas experiências, poderão ser colhidas pela morte ou pela desintegração do corpo físico de um momento para o outro. São aquelas mortes ditas fora de tempo, né? Pessoas jovens que aparentemente estavam saudáveis, sem nenhuma doença que pudesse indicar que a morte física estivesse próxima. Então, esses espíritos que não tiveram oportunidade de pensar a respeito do final da vida, do prosseguimento da vida, desse outro lado da vida, de fato, eles podem ser tomados de surpresa. E a adaptação a esse novo estado será certamente mais difícil, porque ainda guarda muitos vínculos e impressões com o mundo material. E dessa forma, irão sentir mais fortemente a presença do mundo material. Mas para essas pessoas, como todas, que estão passando por esse momento clímax da vida, né, que é o momento da morte, a prece daqueles que ficaram por aqueles que partiram. A prece é uma comunicação que se faz via pensamento. E o pensamento sempre irá atingir aqueles a quem ele é endereçado, mesmo que estejam já vivendo a vida espiritual. Então, portanto, pensar bem, pensar boas coisas, tomar boas lembranças daquela convivência e orar a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, que possam recolher e sustentar aquele que partiu inesperadamente para ele da vida física, para que esse período de adaptação à nova vida ele seja o mais breve possível e que esse espírito se conscientize mais rapidamente de que a vida física se extinguiu, de que ele encontrou a morte do corpo e que agora ele é espírito. Então, sempre a prece dirigida a Deus, uma prece intercessória, pedindo por aquele que partiu, pedindo que ele esteja acolhido, que ele esteja consciente, que ele esteja adaptando-se a essa nova vida e que ele confie muito em Deus, porque tudo na vida parte do Senhor de todas as coisas. Seu Miguel, é 19h38, espero que a Salete José Silva tenha ficado contente com a resposta, tá bom? Foi super bem explicada. Seu Miguel, mais uma pergunta, essa pergunta me enviaram, até eu falei assim, eu não sei se eu vou fazer, mas eu falei, bom, não custa nada eu fazer, vai para não... É uma dúvida, né? Às vezes a pessoa fica em dúvida e fica, né? E vou fazer. É a seguinte, me enviaram a seguinte pergunta, seu Miguel, ainda colocaram assim, ó, seu Geraldo, me manda para o seu Miguel, aí colocaram, seu Miguel, à noite, na hora que eu deito para dormir, eu costumo ver vultos, tipo sombras, passando pela porta. Para dormir, então deve ser na porta do quarto, creio eu. Se for espírito, como saber se é parente e o que pode estar querendo, no caso o espírito pode estar querendo com as pessoas, se for realmente o espírito? Bem, primeiramente quando nós vamos ao repouso físico, né, ao sono, é muito comum que naquele período em que nós estamos levemente acordados ou levemente dormindo, o espírito, ele comece a sair do corpo. Lá no livro dos Espíritos, isso se chama emancipação da alma. Ou seja, a alma está se emancipando do corpo, está saindo do corpo. Nesse momento, é muito provável que a pessoa esteja percebendo o mundo espiritual. E, estando ali ligada e para desligar-se pelo sono do corpo físico, então pode ser que perceba o mundo espiritual. E os vultos seriam esses espectros, né? Que nós podemos chamar de agêneros, ou os espíritos mesmo.
E quais são os espíritos que frequentam nossa casa? De preferência, são espíritos familiares, né? E isso está muito definido pela atração que nós exercemos a esses espíritos pelos nossos sentimentos e por vínculos que possamos ter com eles. É lógico que nem todos os espíritos eles são simpáticos a nós. Pode haver ali aqueles que são antipáticos também. Mas como saber? Principalmente pela impressão que nos causa. Se for um ser querido, um ser que está vibrando e pensando pela simpatia que nutre por nós, a nossa impressão será agradável. Se for um espírito que seja antipático a nós, que tenha alguma diferença conosco, a impressão não será boa. Eu digo uma impressão emocional, essa forma de nós percebermos aquilo que é a presença de alguém com boas vibrações ou boas energias, ou bons fluidos, ou não. É assim que nós podemos discernir. Mas o importante é que sempre que haja uma experiência como essa, nós entremos em preces e peçamos por aquele espírito. Alguns médiuns que são videntes, eles falam que os espíritos que têm uma coloração mais escura são espíritos sofredores. Aqueles que são mais iluminados, né, mais brilhantes, são espíritos benfeitores. Para médiuns videntes, isso pode ser um indicativo. Mas o importante é que a pessoa aprenda a perceber, porque na realidade, essa interação que existe entre os espíritos e nós, ela deve ser percebida. E as vibrações de bem-estar ou mal-estar, elas indicam se aquele é um espírito simpático ou é um espírito antipático em relação a nós. Aí, boa pergunta e boa resposta, viu? Quando eu recebi, eu falei, epa, será que eu faço? Mas eu falei, o seu Miguel está pronto para tudo mesmo, né? Seu Miguel, às 19h43, eu venho com mais outra pergunta. E a pergunta é a seguinte. Que na verdade já quase combina com a passada, a pergunta passada, né? Mas os locais onde existe muitos espíritos vagando, não sei se pode ser falado assim, são chamados de local assombrados ou local iluminado? Bem, vamos falar um pouco sobre os chamados locais assombrados. Primeiramente, nós reforçamos a ideia de que os espíritos estão em toda parte. E os espíritos são atraídos pelo móvel do interesse que eles têm em relação àquele local. Então nós diríamos assim, se são espíritos materializados, ou seja, espíritos que ainda não têm uma iluminação interior, não têm um esclarecimento, ainda não têm bons sentimentos, e que estão muito apegados ao mundo material, então é possível que eles se fixem nesses locais, se esses locais tiverem ali alguma referência de interesse desse espírito. Então vamos imaginar, um espírito usurário. O que é o espírito usurário? É aquele muito apegado a dinheiro, muito apegado a valores. Vamos imaginar que antes de morrer, e não sabendo que ia morrer, ele esconda valores em algum lugar. E ele venha sofrer a desencarnação ou a morte. Então, se ele for apegado muito àquele dinheiro, ele pode ficar naquele local. Agora, os espíritos estão em todos os locais. Existe aqui uma outra questão. É de se saber se o ser encarnado que somos nós, temos a capacidade de perceber a presença daquele espírito. Porque nós estamos cercados por espíritos, mas nem todos conseguem perceber a presença dos espíritos. Então, os chamados locais mal-assombrados também tem muito de uma percepção errônea das pessoas. Porque um local assombrado, vamos supor que seja um local abandonado, né? Uma casa em ruínas. O que poderia atrair um espírito para ali?
Se ele não tiver alguma coisa que lhe interesse, ele não estará ali. Há também essa questão da atração dos espíritos pelas pessoas. Então, as pessoas que têm vínculo ou ligação com aquele espírito, o espírito pode se sentir atraído por aquela pessoa e frequentar aquele ambiente por causa da presença daquela pessoa com quem ele tem vínculo. Sejam vínculos de simpatia ou vínculos de antipatia. Mas nós temos que entender que os espíritos bons, eles sempre vêm para nos trazer uma presença de esperança, de bom ânimo, de simpatia, de afetividade, de amor. Esses são os bons espíritos. E normalmente eles vêm e logo eles se vão, porque eles devem estar envolvidos com trabalhos ligados ao bem. Então não poderão também ficar todo o tempo ali. Agora, se são espíritos que não encontraram uma colocação útil para as suas potencialidades, para o seu trabalho, para desenvolver alguma coisa no mundo espiritual, então eles podem ficar retidos pelo seu interesse naqueles locais. Mas nem sempre as pessoas vão perceber que existem espíritos ali. Porque os espíritos também, dificilmente e raramente, eles se manifestam através de fenômenos físicos. Ruídos, barulhos, batidas, movimentação de objetos. Isso já é muito mais raro. E é isso que denota, ou não, para as pessoas, que existem espíritos ali. Mas eles também podem estar ali e não promover nenhum tipo dessas manifestações. Então eles estão ali, as pessoas não percebem. Então, diriam que são locais que não são assombrados, mas os espíritos podem estar ali. Agora, a presença dos espíritos ali tem outra coisa que nós queremos reforçar. Podem ser espíritos bons ou maus. Os bons nunca farão nada de mal. E os maus podem querer, muitas vezes, produzir desconforto, mal-estar, medo nas pessoas. E se as pessoas são impressionáveis, elas ficam também sugestionadas. Às vezes não há nenhum espírito ali, mas ela acha, na sua imaginação, que existe algum espírito ali. Então são tantas as possibilidades de nós falarmos a respeito de locais, e se nesses locais tem espíritos ou não, nós temos certeza de uma coisa: aonde existem pessoas fazendo bem e querendo bem, há a presença de espíritos iluminados. Sejam perceptíveis ou não. Então vai se fazer, por exemplo, caridade ou semelhante, pode ter certeza que estarão acompanhados de bons espíritos, que vão inspirar boas ideias, boas impressões, sem muitas vezes serem percebidos. Agora, se a pessoa está fazendo algo danoso ao outro, também ela terá a companhia dos espíritos maus, que irão insuflar, incentivar que aquela pessoa faça o mal. Assim, nós podemos dizer que muitos criminosos estão acompanhados por maus espíritos, que os instigam muitas vezes, que os estimulam a praticar o mal, o crime. Então vejo que tudo é uma questão de sintonia e de afinidades. Então, se nós temos afinidades com os espíritos, eles estarão ali. Mas nós sempre estaremos que estar vigilantes com os nossos pensamentos, porque são os nossos pensamentos que atraem os espíritos. E a índole desses pensamentos, os sentimentos que esses pensamentos também carregam. Então, diante disso, nós vamos conseguindo perceber a presença ou não dos espíritos. E existe uma frase no Espiritismo muito interessante que diz assim: dize-me o que pensas e eu te direi com quem andas. Está se referindo às companhias físicas e às companhias espirituais. Então, portanto, vigilância com o nosso pensamento. Às 19h50, seu Miguel, estamos quase em cima da hora, mas eu ainda vou colocar aqui, ó, a Salete José Silva agradeceu e colocou: obrigado, senhor Miguel, pela resposta. Ela gostou da resposta e colocou, e logo em seguida já jogou também uma pergunta, com outra pergunta atrás.
Porque quando dormimos, nosso espírito sai do corpo. Aí passamos por apuros e às vezes até difícil de acordar. A Isa Santana diz: quando eu morrer, vou perceber e aceitar. Acho que já aprendi bastante nessa vida. Estou fazendo o possível pelo próximo e falo com Deus todos os dias. E digo a ele, a hashtag ele, que seja feita a sua vontade e não a minha. Meu marido te manda um beijo, Geraldo. Opa, todos vocês, Isa, tá bom? Da sua família. E obrigado pelo coração. Você já está tranquilinha por todas as ajudas que você faz aí juntamente com o seu grupo e a sua família. Senhor Miguel, gostaria que o senhor respondesse, nós temos apenas 9 minutos, não sei nem se vai dar tempo para responder essa resposta da Salete, para ir logo em seguida o senhor já dá o seu... mandar deixar sua mensagem também positiva a todos. Mas no caso, por exemplo, então aqui só responder primeiramente, aí no caso na próxima terça, porque ainda temos mais outras perguntas que não vão conseguir responder hoje. Por que quando dormimos nosso espírito sai do corpo, senhor Miguel? Bom, primeiramente por uma necessidade de repouso do corpo. Quando o espírito está ligado ao corpo, existe um influxo da energia mental do espírito sobre o corpo. E isso dificulta o repouso do corpo. O nosso corpo físico, pela constituição que possui, ele precisa de repouso para que o metabolismo recupere aquela demanda, aquela atividade que foi realizada durante o dia. Então, o corpo precisa se recuperar. Para isso, precisa do sono. E quando acontece o sono, o espírito sai do corpo. Muitas vezes, quando o espírito não consegue se desligar do corpo, a pessoa pode dormir, mas acordar cansada, porque não houve esse afastamento que oferecesse a oportunidade da recuperação do repouso. E quanto às percepções, que ela diz, muitas vezes passamos apuros ou não, isso depende do que se vai fazer no mundo espiritual. Então, procurar boas companhias no mundo espiritual e nós sempre teremos sensações agradáveis ao despertar. Aí, com certeza, ela gostou da resposta. A Cristina Soares Coelho. Boa noite, Geraldo. Boa noite, seu Miguel. Papai do céu abençoe, Cristina, você e toda a sua família, tá bom? Só faltando apenas 7 minutos, mas eu vou colocar essa pergunta aqui, que é rapidinha. Às vezes pode ser até demorada para se responder, mas que é a seguinte pergunta, seu Miguel. Deixa eu ver aqui, tá aqui, pronto. O que é preciso para que um espírito se comunique? O senhor prefere responder ela ou já prefere ir direto para a sua mensagem positiva, seu Miguel? Não é possível responder, sim. Pois não. O que é necessário fazer para que o espírito se comunique? Primeiramente, que se for uma comunicação ostensiva, ou seja, através da voz de um médium, através da escrita, esse espírito precisa encontrar um médium que seja compatível com as suas energias. Quando ele encontra esse médium que é maleável ao seu pensamento, então o espírito tem facilidade de se comunicar. É como se fosse o músico e o instrumento. Vamos imaginar que o espírito fosse o músico e o instrumento fosse o médium, a pessoa que vai fazer a comunicação. Se aquele instrumento está, por exemplo, faltando uma corda, o espírito vai ter dificuldade de se comunicar. Se aquele instrumento está completo, o espírito pode ter mais facilidade de se comunicar. Então, é uma questão de afinidade mediúnica. É por conta disso, desses fluidos, dessas energias do espírito e do médium, é que vai fazer com que aquele espírito se comunique com maior ou menor dificuldade, ou ainda nem possa se comunicar, porque o instrumento não é adequado. Vamos aproveitar rapidinho também aqui, dar parabéns aos aniversariantes, a Deise Bueno da Silva, Drica Fernandes, Thaisa Melo Estevens, Claudete Gomes, Vanessa Rodrigues, Go Aparecida Dami, Juliana Diniz, Tereza Rosário Santos, aniversariou dia 22, Gustavo Araújo, Mari Ferrari, Nicole Pontes, K. Rodrigues, Cláudia Ferreira, Cristiane Melo, Natália Neves, Alda Almeida Lombardi, Oseli Matias, Márcia Machado, Isabel Bel, Elisângela Gomes,
Sônia Maria Alves, Fabiola Soares Salusto. Tá aí, a todos vocês, que o Papai do Céu abençoe e que o ano que vem possamos estar aqui pedindo e agradecendo a Papai do Céu por mais um novo dia, com a bênção de Deus. Seu Miguel Ângelo, inclusive aproveitando aqui, já finalizando aqui, deixa eu ver o que foi dito aqui. Boa noite, Geraldo, boa noite, seu Miguel. Cristina Soares Coelho, também dando boa noite, minha querida. A Cristina Soares Coelho dizendo amém. A Salete José Silva dizendo amém a resposta. Deus abençoe. Boa noite para todos aí, vocês aí, tá bom? Graças a Deus, o seu Miguel para dar a resposta é assim. Seu Miguel, a sua mensagem positiva para todos nós e que possamos aqui terça-feira que vem, se Deus quiser, estar aqui, dependendo da sua disponibilidade, poder participar novamente do telejornal A Voz do Povo. Eu queria deixar duas mensagens. Aliás, duas mensagens que vieram pelo Chico Xavier, um apóstolo da mediunidade, um cristão autêntico que viveu a sua existência devotada ao próximo. Ele diz assim: não exijas dos outros qualidades que ainda não possui em si mesmo. Então, esta é uma mensagem que oferece para nós uma oportunidade da boa convivência. Nós não podemos exigir no outro aquilo que não temos. Então, as grandes dificuldades existentes nos relacionamentos humanos é queremos que o outro se adeque à nossa maneira de ser. E cada um é um universo em si mesmo. Portanto, não vamos exigir dos outros aquilo que ainda nós não temos. Pô, bonito. Gostei da mensagem de hoje, viu? Gostei, como eu gosto de todas. Mas hoje só foi bem profundo, né? Seu Miguel, um beijão bem forte no coração do senhor, de toda a sua família. Muito obrigado por novamente poder ter participado aqui nessa terça-feira. E que assim Deus permita também que na terça-feira, logicamente, conforme as suas tarefas e tudo, que eu sei que o senhor é um homem muito solicitado, esteja aqui também no telejornal A Voz do Povo. Seu Miguel, fique com Deus, porque com Deus nós estamos. E não esqueçam, atrás da gente sempre vem gente. Tchau, tchau, seu Miguel. Um abraço, meu querido. Boa noite a todos. Obrigado. Deixa eu ler o último, ainda dá tempo ainda de ler aqui, o último aqui, ó. A Beth Paz, só temos a agradecer. E a Cecília Maria Torres, deixando o nosso desejo de uma boa noite, a nossa gratidão pelo programa desta noite. Idem, amém. Lá vamos nós. Tchau, tchau, gente. Fomos. Fui. Espartanos, qual é sua profissão? Percebe, amigo? Eu trouxe mais soldados do que você.